Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar então a nossa live de hoje sobre análise aplicada do comportamento e o transtorno do espectro autista. A gente deu 5 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, então vamos agora iniciar. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou formado em psicologia, em pedagogia, tenho especialização em neuropsicopedagogia clínica e alguns cursos aí na área de análise do comportamento, autismo e protocolos de avaliação, todo esse complexo do ABA. Então, nossa live vai funcionar o seguinte, essa primeira hora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a teoria, sobre a prática, sobre o meu trabalho e o autismo em si. E no segundo horário, na segunda hora, na verdade, a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber sobre alguma coisa específica, vocês podem ir mandando aí no YouTube, que a gente vai vou responder para vocês depois. Então, vamos lá. A análise do comportamento aplicada, o que seria, né? É uma ciência. A gente ouve muito falar nos blogs, na internet, né? Tem alguns cursos sobre um método ABA. E isso é uma facada, assim, no coração dos analistas do comportamento, né? O porquê que não é um método e uma ciência? A análise do comportamento aplicado, ela abrange muita coisa, é um campo teórico imenso, ela não é utilizada somente para o autismo, né, autoriza para aí minha entrada, por qualquer favor. tipo de intervenção comportamental, mas ela é mais famosa para crianças com autismo. Então, o que se traz uma ciência? As intervenções são baseadas em pesquisa científica, né? Então, tem toda a teoria. Essa teoria, ela é aplicada em campo, né? E aí ela é validada através de várias aplicações com vários indivíduos, um número alto, para ser comprovada a eficácia dessa intervenção, né? Assim, então, Tainá, na hora que ele terminar essa primeira parte, aí você autoriza a minha entrada para eu ir intermediando as perguntas para ele, tá bom? Falando Obrigada. mais agora para as crianças com autismo, etc., ela tem alguns princípios em que todas as intervenções têm que passar por esses princípios. No geral, são 7. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, né? Então, o primeiro princípio é que tem que ser aplicado. O que seria isso? As intervenções, elas precisam ser voltadas nos comportamentos socialmente relevantes. Então, vamos pensar qual o contexto que essa criança ela está inserida. É importante a gente ensinar, vamos pensar aqui, ó, uma criança da periferia, de classe baixa, etc. É importante a gente ensinar para ela, nesse momento ali da intervenção precoce, algo em inglês, ou até que não seja da classe baixa, que seja ali uma pessoa da classe alta, espanhol, uma língua estrangeira. Não é. Então a gente tem que pensar nos comportamentos socialmente relevantes. E aí o que seria? Assim, vamos pensar, vou citar alguns para vocês. O desfraude, o ensino da fala, sentar, escrever, coordenação motora, e aí vai. Outro princípio é que ela é conceitual. Então, o que a gente entende com isso? Que os comportamentos das crianças são produtos de eventos ambientais. A análise do comportamento, ela traz muito sobre a aprendizagem por consequências. O que seria isso? Então, aquele comportamento que a criança está emitindo, se ele for reforçado,
em várias vezes, né, que ele acontecer, esse mesmo comportamento, ele tende a ter uma maior probabilidade de acontecer novamente. Então, as consequências emitidas pelo ambiente depois desse comportamento apresentado pela criança vai dizer, né, vai fazer com que esse comportamento aconteça mais. E aí a gente pensa em alguns exemplos, para quem já entende um pouco mais dessa área, sobre aquele clássico exemplo da criança no mercado, né? Tá chorando, se jogando no chão porque quer um doce, um chocolate, enfim. E aí os pais, geralmente, para evitar a vergonha, né, do escândalo, acabam dando doce para a criança. Isso seria um reforço, né? O que seria o reforço? Aumentar a probabilidade dessa crise, desse show, do choro, acontecer novamente, porque ela fez o choro, né? Ela chorou, ela emitiu esse comportamento, os pais deram chocolate, então ela conseguiu o que ela queria, e isso aumenta a probabilidade desse choro acontecer novamente em outras vezes que essa criança estiver no mercado e querer alguma coisa. Então, é isso sobre a parte conceitual, comportamento como produto de eventos ambientais. O terceiro princípio é o comportamental, né? E isso é muito importante. O porquê? Eu vou dar um exemplo assim breve sobre o tratamento de pressão, né? Quem já teve que colocar aquele aparelhinho que vai medindo a pressão de hora em hora, minuto em minuto, eu não sei como é que funciona direito. E aí tem o registro, né, dos picos da pressão, quanto ela estava medindo a cada vez que esse aparelho foi acionado ali. E aí depois de um dia inteiro tem-se um gráfico e todas as medidas, né? Para o ABA é importante a gente fazer isso também em relação ao comportamento dessa criança. O registro. ABA sem registro não é ABA, né? Então, registro do quê? De todos os comportamentos que estão sendo avaliados, que estão sendo intervidos durante a fase de avaliação, durante a fase de intervenção, durante a fase de pós-intervenção e reavaliação, para a gente ter uma noção, né, se esse comportamento está melhorando, ou se ele está piorando, ou se a nossa intervenção não fez nada, para ter essa comparação e essa medida. E o ABA também é analítico, né? O porquê será, né? Então, a gente precisa ter a certeza que a nossa intervenção foi a causa real da mudança de comportamento na criança, que não tiveram outras variáveis, como, por exemplo, uma mudança de rotina, sem ser da intervenção, um aumento de medicação, uma retirada de medicação, uma conduta diferenciada da escola, uma mudança de escola, e por aí vai. Então, a gente tem que ter um controle grande, assim, sobre o ambiente que a criança está inserida, para poder fazer essa intervenção abranger todo esse contexto de pais, de escola, de etc., né? Para que essa linguagem seja falada igual em todos os ambientes e a intervenção seja aplicada também em todos os ambientes, não somente no contexto da clínica, que geralmente é onde se tem a intervenção ABA. O outro princípio é que ela precisa ser efetiva. O que seria, né? Então, a gente ensinou um comportamento novo para a criança, a gente fez essa intervenção em um comportamento que estava ruim ali, a gente precisa que essa intervenção se mantenha por um longo tempo e que não se encerre esse comportamento legal, né, que foi implementado após a finalização da intervenção. Então, a gente precisa que a criança absorva, né, que seja ensinado e aprendido com muita intensidade para que ela consiga sozinha depois
manter este comportamento adequado. E a parte da generalização também, que é muito importante. Quem trabalha com clínica ou quem trabalha em escola, geralmente a gente tem um ensino de alguma habilidade naquele ambiente fechado ali, e geralmente no começo a criança responde bem, né? Ela vai criando aquele vínculo, e aparentemente ela aprendeu aquilo. Para a gente saber sobre a generalização desse aprendizado, a gente precisa saber se ela está aplicando esse comportamento novo, essa habilidade que ela aprendeu com outras pessoas e em outros ambientes também. Por exemplo, eu ensinei essa criança que B e A é Bá, ali no ambiente clínico, né? E aí, de repente, ela vai passar com outro terapeuta, com a fono. A fono precisa reaplicar isso para ver se ela está fazendo como ela também. E em casa com os pais, e na escola também, né? E o sétimo princípio é o tecnológico. Então, o que seria isso? As intervenções que são criadas e implementadas e efetivadas com as crianças, né, elas precisam ser muito bem descritas no planejamento, né, na avaliação, o que eu fiz, o que eu espero, o que eu consegui, principalmente quando você vai fazer uma publicação do seu trabalho em um artigo, em uma comunicação, né, geralmente em congressos. Para que o seu trabalho, a sua intervenção, ajude na divulgação e no aprendizado também de outros terapeutas, né? Então, eu consegui resultados legais, eu preciso passar para frente essa pesquisa. A pesquisa, como eu digo, pode ser uma intervenção, né? Um estudo de caso ali, o meu trabalho do dia a dia, com fundamento científico, com anotação dos registros de comportamento, de todo esse conceito da análise do comportamento, para que uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e eu quero publicar isso, uma pessoa lá de Manaus tem uma criança que está apresentando alguns problemas parecidos com os meus, com as minhas crianças, e ela vai pegar essa intervenção e aplicar com aquela criança. Claro, não vai ser idêntico, igualzinho, ela vai acabar precisando moldar na criança dela ali, mas com o conceito do que eu fiz, aplicando nessa outra criança e tendo resultados bons também. Então, bem resumidamente, são esses sete conceitos, né, os princípios do ABA. Então, que ela é aplicada, que ela é conceitual, que ela é comportamental, que ela é analítica, que ela é efetiva, que ela é generalizadora e também tecnológica. O início de tudo é isso. Então, análise do comportamento aplicada. Agora, vamos pensar um pouco na prática, né? O que seria isso no cru, assim, vamos pensar. O que faz um terapeuta que faz intervenção ABA? E quem é o público? Tá, são os autistas, mas e aí? O que a gente vai querer fazer de intervenção? Para que a gente serve? Principalmente as crianças autistas, elas têm um atraso grande na parte da linguagem e da comunicação, né? A comunicação social e a interação social também, né? Entra junto isso tudo. O que seria isso? Então, uma criança ainda ela não consegue aprender a pedir, a nomear coisas, a responder, a perguntar, tudo isso. Para a gente tem que ficar bem a diferença entre a linguagem
linguagem e fala. Um tipo de linguagem, né? A linguagem ela pode ser por sinais, por fala, por troca de figuras, como é o PEX, né? A gente pode falar um pouco dele hoje também. O apontar, né? Tudo isso. Então, a gente conseguir entender o que essa criança está querendo, o que essa criança está pedindo, o que ela está querendo falar, se expressar, tudo isso. E aí vocês veem também que a linguagem ela interfere na socialização, né? Porque uma criança que ela não está conseguindo se expressar, se comunicar, ela não tem uma interação social boa. E vamos colocar mais alguns tipos de sintomas aí. O contato visual, né? Geralmente é empobrecido ou nem existe. A resposta mesmo de atenção compartilhada ali, né? Então, conseguir pegar uma outra pessoa, uma outra criança e brincar junto, colocar as duas no mesmo mundo, vamos pensar, né? A gente vê muito e ouve falando das crianças autistas, que elas têm um mundo só dela e que ela não interage, então é mais ou menos isso. Uma dificuldade dessa interação social, de conseguir ver o outro e colocar o outro nesse contexto em que ela consiga interagir mesmo. Vamos também falar sobre a DIAD, né, que foi essa parte de comunicação social, e a outra parte, que também são de comportamentos de autistas, que seriam os comportamentos repetitivos, que aí pode ser tanto da parte motora quanto da linguagem também. Geralmente o flap, que é o balançar as mãos, ou as mãozinhas perto dos olhos, movimentos de ir para frente e para trás. Tem umas crianças que elas se apertam ou se machucam até se cutucando. E da parte da linguagem, a ecolalia. O que seria isso? Geralmente a repetição de palavras, sons, frases que podem ser tanto imediato quanto a longo prazo. O que seria isso? Então você está conversando com a criança e ela repete o que você está falando, ou repete uma própria fala dela, né? Isso de curto prazo ali. E a tardia, quando ali é tardia, a gente geralmente vê as crianças repetindo frases de desenho, de músicas, porém fora de contexto, né? Então a gente está brincando ali, e aquele desenho que aquela criança gosta tanto, que geralmente tem falas bem pontuais, tipo jargões, né? Como as frases do Chaves, que a gente vê todos os episódios tem ali uma frase igual, né? Então a criança acaba repetindo muitas vezes isso, ou partes de música, etc. Então a gente vê que são comportamentos que às vezes aparecem em excesso, que podem ser ecolalia, estereotipia, a hiperatividade também, e também comportamentos que podem aparecer em déficit, a falta ou a ausência do contato visual e da linguagem, da comunicação, até mesmo da fala, da aprendizagem escolar, né? E por aí vai. Então, sempre quando a gente vai começar um caso, vai começar a atender uma criança nova, assim como qualquer outra intervenção, a gente começa com os pais, com os responsáveis, né, para compreender o contexto, toda a história daquela criança e etc. E aí, posteriormente, a gente vai começar a avaliar essa criança. E aí, existem alguns tipos de avaliações que a gente tem que ter bem especificado também. Né? Eu vou citar umas 4 aqui. Vamos começar com a avaliação diagnóstica, que não é tanto a função da intervenção ABA. Né? A avaliação diagnóstica ela é uma função mais do neuropsicólogo, de terapeutas que fazem essa avaliação para obter um diagnóstico. Por exemplo, então estou com uma suspeita
que essa criança, ela é autista, ela tem TDAH, ela tem dislexia ou qualquer outro transtorno. Então, a gente manda para um profissional que faz essa avaliação diagnóstica para fechar o diagnóstico. Geralmente, as crianças que têm autismo, elas chegam para a intervenção ABA com o diagnóstico fechado já, pelo neuropediatra, pelo psiquiatra infantil ou qualquer outro profissional que vai fazer esse tipo de serviço, de acordo com os relatos dos terapeutas que investigaram também esses sintomas. Chega com um laudo para a gente certinho, e a gente vai fazer uma avaliação funcional. O que seria essa avaliação funcional? Então, a gente vai, como eu estava falando, né, avaliar, registrar aí quais são os comportamentos que essa criança está apresentando em excesso, que a gente precisa diminuir com a intervenção, quais comportamentos essa criança está apresentando com déficit, que seria aqueles comportamentos que a gente quer aumentar, né, a linguagem, a aprendizagem, a alfabetização, etc. E quais já são os comportamentos potenciais dessa criança, o que ela consegue fazer bem já, né, e que está funcional, que está adequado ali. Fazendo essa avaliação, tendo tudo descrito, tudo isso, tudo que a gente precisa colocar na programação dela, a gente começa também a fazer a avaliação dos reforçadores. Vocês lembram, então, aquele exemplo que eu dei do mercado sobre o reforçador, que foi a mãe entregar o chocolate ali para a criança e acabou aumentando a probabilidade do comportamento dela ocorrer? Claro que isso foi feito de uma forma meio negativa, né? A gente precisa saber, o que é reforçador para essa criança? O porquê? Quando a gente quer que esse comportamento que a gente está ensinando para ela, ou esse comportamento que ela está apresentando que é bom, aumente, né, que fique efetivo, que fique generalizado, tudo isso, a gente precisa sempre reforçar. E então, o que seria essa avaliação de reforçadores? Geralmente é feita com os pais, ou em observação, ou em testagem mesmo com a criança. A gente vai ter que criar uma lista de itens, coisas que essa criança goste, para a gente usar como reforço ali na intervenção. Há alguns tipos de reforçadores, eu vou falar alguns para vocês, geralmente são 4, né? Os comestíveis, que podem ser as balas, chocolate, salgadinho, geralmente é essa porcariada, né, que as crianças gostam bastante. Os sociais, que geralmente são elogios, parabenização, bater palmas, o sorriso da gente, mostrar, né, aquele entusiasmo para a criança. Os sensoriais, que geralmente as crianças que têm autismo, elas têm uma alteração sensorial, elas gostam de texturas diferentes, né? Para as que gostam, que outras têm aversividade, então uns que não suportam. Então, um carinho, uma massagem, brinquedos sensoriais com luzes, a moeba, que a criança se sinta bem passando ali naquela parte tátil, ou que ela goste daquele som, né, uma musiquinha. E, por último, o reforçador sensorial, o comestível, o social, o tangível. O que seria esse reforçador tangível? Aí, sim, são objetos, coisas que aquela criança, brinquedos, gostam de brincar, adesivos, figurinhas, brinquedos, e aí vai. Então, geralmente, quando a gente está ensinando essa habilidade, esse comportamento novo para a criança, ou tentando fazer com que o comportamento bom já instalado, ou que está sendo instalado, aumente, fique efetivo, sempre que for emitido, a gente reforça, né? A gente entrega algo que essa criança goste. Então, isso é a avaliação dos reforçadores. Montar essa lista, né,
de acordo com a observação, com a testagem ou com o que os pais relatam, já que eles já sabem, de itens que essa criança gosta muito para a gente usar na intervenção. Então, a gente já sabe mais ou menos aí os comportamentos que a criança não tem funcionalidade, os que estão em excesso, déficit, os potenciais e os reforçadores, né? O básico. Aí a gente vai partir para avaliação de habilidades. O que seria avaliação de habilidades? Então, a gente já tem avaliação de diagnóstico, ela já foi laudada como autista. A gente já tem ali análise funcional daqueles comportamentos ruins e inadequados para a criança. A gente já sabe o que causa, o que está mantendo, né, esse comportamento da criança. A gente já tem a avaliação dos reforçadores, a gente já tem a listinha ali de todos os itens que a gente pode usar ao nosso favor para implementar novos comportamentos. Agora falta saber quais serão os comportamentos que a gente quer ensinar para essa criança. Como eu vinha dizendo, então essa criança autista, geralmente ela tem a dificuldade na interação social e na linguagem, e os protocolos de avaliação de habilidades, geralmente eles focam principalmente nessas duas grandes habilidades, a interação social e a linguagem. Existem inúmeros protocolos de avaliação no mundo, né? E, infelizmente, ainda eles não são comercializados no Brasil, tem uma dificuldade grande para encontrá-los, né? Mas geralmente você vai fazer um curso de um protocolo, você recebe esse protocolo, né? Tem algumas traduções desse protocolo, geralmente dos Estados Unidos, em teses aqui do Brasil de grandes pesquisadores, grandes professores da área da análise do comportamento. Os mais utilizados aqui no Brasil é o VibMap e o ABLES. Ambos avaliam principalmente a interação social e a parte da linguagem. O que são esses protocolos, né? Então, são uma lista enorme de inúmeros tipos de comportamento que as crianças deveriam estar apresentando ali, geralmente, entre 0 a 4 a 6 anos, né? Crianças típicas que geralmente apresentam esses comportamentos. Aí existem vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, como o VibMap, e o ABLES já pega uma parte bem generalizada desses comportamentos de 0 a 6 anos. Vou dar algum exemplo para vocês. Então, uma criança ali com 2 anos, é esperado que ela fale X números de palavras, né? Que ela nomeie X número de coisas ali. É esperado para essa criança também que ela já faça contato visual, que ela responda ao ser chamada, que ela saiba falar o nome dela, que ela saiba completar músicas, ficar um tempo de minutos ali naquele brinquedo, que ela saiba usar os brinquedos de forma funcional, que ela tenha o jogo simbólico ali, né? E aí, esses protocolos a gente aplica ele nessas crianças para ver quais comportamentos ela já aprendeu e quais comportamentos ela precisa aprender. O ABLES, eu sei que são 544 comportamentos avaliados, então é bastante. O VibMap eu não tenho de cabeça o número, mas são vários, né? São muitos. E aí a gente tendo essas duas avaliações, né? Demoram um tempo aí legal, né? Para aplicação. Geralmente umas 10 a 20 horas
de avaliação desses comportamentos. Geralmente, para criança mais nova, como a gente espera menos comportamentos dela, é mais rápido. Para crianças um pouquinho mais velhas, já que já tem um repertório aí mais avançado de comportamento, quanto mais a criança sabe, mais demora para a gente avaliar. Por exemplo, o nível 1 da nomeação ali do tato, que chama essa habilidade, é esperado que essa criança fale, sei lá, 25 palavras. Falou 25 palavras, então é esperado que ela fale 50. Então ela tem que falar 50 palavras. Falou 50, vai para 100. Até chegar nas 1000 palavras, que é o nível 3. Né? Então, pensa, bastante coisa. Né? E você precisa ter essa lista de 1000 palavras, de 1000 objetos, alimentos, cores, etc., que a criança vai saber nomear. Então, aplicamos todos esses protocolos aí. Geralmente se aplica um só ou se complementa com o outro. Então, o VibMap, o Wables, o Inventory Portage, o perfil educacional revisado, o PPR, tem o Denver, tem... Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Enfim, são esses. Eu vou pedir para a Tainá me mandar uma mensagem rapidinho, que eu recebi um aviso que tem um tempo de limite aqui da plataforma. Então, caso eu caia, vocês esperam que eu volto de novo, tá bom? Enfim, eu vou continuar. Esses inúmeros protocolos que eu falei para vocês, aplicados, né? Então, a gente agora sabe também o diagnóstico, os comportamentos que a gente precisa intervir ali, e também as habilidades que a criança sabe e não sabe fazer. Vou dar uma pausa para a gente fazer trocar o novo link, tá? Mas fiquem aí. Aí a gente continua de onde a gente parou. Ela pediu para a gente continuar, tá? Então, vamos lá. Avaliação de habilidades, que a gente geralmente utiliza esses protocolos. Com o protocolo já aplicado, a gente vai ter uma noção de quais comportamentos a gente quer ensinar para essa criança. Vamos aí colocar alguns exemplos. A gente quer aumentar o contato visual dessa criança. A gente quer que essa criança aprenda a responder perguntas, a emitir perguntas, a pedir coisas que ela precise, a pedir que ela, por exemplo, quer comer alguma coisa específica, está com dor em algum lugar, quer ir ao banheiro, quer dormir, tem algo estressando ela, que o barulho está muito alto, que ela consiga interagir socialmente com outras crianças, manter, iniciar o contato social. Existem inúmeros comportamentos que a gente pode ensinar para ela de acordo com esses protocolos. Então, vamos pensar, essa criança ela não pontuou na parte de nomeação de objetos, ela está lá com 0 pontos. Então, a gente vai entender que
a gente vai começar a ensinar essa criança a nomear coisas, a introduzir a fala ou a troca de figuras ali para essa criança, a responder as perguntas. Então, a gente vai montar o PEI. O que seria o PEI? É o plano de ensino individualizado. Então, de acordo com esse protocolo que a gente avaliou a criança, a gente vai pegar esses comportamentos que ela precisa aprender, que a gente quer ensinar, que a gente quer implementar na vida dessa criança, lembrando que precisa ser comportamento socialmente relevante, né? Como eu falei lá no início. E montar essa programação, né? Todos os itens que a gente vai ensinar essa criança. Vamos fazer a troca, pessoal. Fiquem por aí, tá? Tudo certo. A gente já pode voltar. E vamos lá, então. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Eu acho que sim, né? Recapitulando, então, sobre as avaliações. Avaliação diagnóstica, para fechar o diagnóstico dessa criança. A avaliação funcional, que é para a gente identificar os comportamentos inadequados, que estão em excesso e em déficit. A avaliação de reforçadores, que é todos aqueles itens que a gente pode usar ao nosso favor, e a favor da criança também, é claro, para ensinar novos comportamentos e mantê-los. E a avaliação de habilidades, que seriam essas habilidades de linguagem, de interação social, que a gente quer ensinar para essa criança, ou ver se essa criança sabe fazer ou não, né? Todas as avaliações feitas, montamos o PEI, o Plano de Ensino Individual, que aí, né, vai ser a programação da nossa intervenção. O que a gente vai fazer com essa criança? Vocês perceberam? Tudo isso até agora foi só de avaliação, né? Foi conhecer aquela criança. Agora a gente tem a programação pronta, tudo que a gente... O ensino de habilidades, comportamentos funcionais para essa criança. Aí é interessante a gente saber também o que é comportamento, né? O que a gente vai ensinar de comportamento, de habilidade, né? Como eu falei, as habilidades de linguagem, habilidades acadêmicas, a falar, tudo isso é comportamento, né? Então, toda interação que esse indivíduo tem com o ambiente é comportamento. Aí a gente ressalva o que é ambiente. O ambiente vai ser uma pessoa, vai ser a escola, vai ser a família, vai ser os amigos, toda a relação dessa criança, dessa pessoa, com esse contexto em que ela vive. Tudo que emite daí é um comportamento, uma emissão dessa relação.
Com o PEI pronto, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um PEI aí, né? Então, ensinar essa criança a nomear 10 partes do corpo, a nomear 10 tipos de comidas, a identificar ações, ou identificar figuras em livros, a responder conversas, né, a manter uma conversa ali. Enfim, né, deu para você terem uma noção de objetivos de ensino. Aí a gente vai montar essa programação de acordo com o tempo, né, que a gente quer levar para essa intervenção, e conhecendo também o nosso perfil ali da criança que a gente vai fazer essa intervenção. Geralmente, as programações são feitas para durarem de 3 a 6 meses, de acordo com o perfil do profissional, da criança também, né? Eu vou falar por mim. Eu aplico essa avaliação de habilidades, esses protocolos, eu uso tanto o VibMap quanto o Ables. Aí tem algumas diferenças entre eles, que são mais específicas para depois que vocês conhecerem bem aprofundado o curso, a análise do comportamento, vocês vão conseguir diferenciar melhor qual protocolo é melhor para qual criança, para qual tipo de criança, para qual idade de criança e etc. Eu aplico ele uma vez por ano, dependendo da criança, a cada 6 meses. É uma criança que ela tem um potencial para evoluir mais rápido, a gente vai ter que mudar a programação dela com mais frequência. Então, essa programação que a gente conversou, ela é feita para durar no mínimo ali 6 meses, né? Então, todos os objetivos ali, de comportamentos que a gente quer ensinar, de habilidades que a gente quer ensinar para essa criança. Ela vai vir hoje na minha sessão, a gente vai fazer esse ensino, vai fazer essa testagem, e vai ser registrado ali numa folha se essa criança conseguiu nomear ali os 10 itens que eu pedi, se ela conseguiu ficar 5 minutos com aquele mesmo brinquedo, e por aí vai, né? Todos os nossos objetivos. A partir do momento que a criança começar vamos colocar aí, a gabaritar, né, a responder tudo que a gente precisa, vamos pensar aí um tempo de 1 mês. Todas as sessões ela conseguiu responder corretamente todos os nossos objetivos, a gente pode reavaliar essa criança e criar novos objetivos. E aí essa criança vai dar um salto, né, no nível ali de habilidades. Então, o que era para ela responder 10 tipos de alimento, a gente vai começar a colocar itens mais difíceis. Então, o que a gente faz com esse alimento? A gente come. Ou talvez ampliar, então, de 10 para 20 itens de o que você come, o que você bebe, quais são os tipos de massa, quais são as frutas, diferenciar frutas de legumes, o que a gente usa para comer, garfo, faca, colher, como corta, como se alimenta, e aí vai, né? Coisas básicas nesse protocolo do VibMap e do Ables, que podem chegar até situações mais específicas, como a alfabetização, em que nível da alfabetização essa criança está. Então a gente ensinou ela a fazer, nomear as letras. Agora a gente, no próximo objetivo, vai ensinar ela a juntar as vogais com as consoantes, né? A ler, a escrever, o babebibabu, né? Ou que seja o som dessas letras. Eu ensinei ela a nomear, então eu preciso ensinar ela qual que é o som do B, 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 né? E por aí vai, dependendo de cada profissional, de cada área.
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas no ABA a gente trabalha muito com a linguagem. E aí uma coisa que seria interessante da gente ter a noção também, qual é o perfil, né? Quem pode fazer a ABA? O ABA é uma profissão que, ainda no Brasil, ela não é classificada como uma profissão, né? O que seria isso? A gente não faz concursos públicos para contratar analistas do comportamento, a gente não tem um registro de, eu vou contratar um analista de comportamento. Não, geralmente a gente contrata psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, fisioterapeutas, psicopedagogos, que trabalham com análise do comportamento para aplicarem a aba no ambiente que a gente quer ali. Então, vocês notaram vários tipos de profissões, geralmente profissionais que têm uma graduação, que se especializam, né, que fazem uma pós-graduação, um mestrado ou curso de formação em análise do comportamento, mais os cursos de protocolos, né, e quanto mais cursos, mais vivência vocês tiverem, melhores analistas do comportamento vocês serão. Somando tudo isso, né, as supervisões. Então, comecei a atender uma criança, eu preciso que um profissional já trabalhe com análise do comportamento há muito tempo e tenha um título assim mínimo de mestre, né? Que ela realmente saiba o que ela esteja fazendo. Que barulho, eu moro no centro. Para poder supervisionar você, te orientar, te mostrar um caminho melhor para você seguir com aquela criança. Então, geralmente, a pós-graduação, mestrados, cursos, mais a supervisão da sua prática. Aí você pode ser um analista do comportamento e começar a aplicar o ABA, né, a ABA com as suas crianças, com os seus clientes, com os seus alunos, com os seus pacientes, como vocês quiserem chamar o público. Uma coisa muito importante que caracteriza a intervenção ABA e que se difere de outros tipos de intervenção, uma criança típica, ou uma criança que tem ali um TDAH, ou uma dislexia, ou um probleminha de comportamento ali, as intervenções, vamos pensar qual que é o comum, né, de intervenção. É uma psicoterapia ali uma vez por semana, uma consulta com uma fono uma vez por semana, uma TO uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. A intervenção ABA, ela está caracterizada de 20 a 40 horas por semana de intervenção para aquela criança. Então, essa criança ela vai passar 20 horas com o terapeuta, seguindo aquela programação dos objetivos que a gente criou, né, de acordo com as avaliações, ensinando, treinando aquela criança até ela emitir esse comportamento. Um dos grandes diferencial é essa carga horária grande. Porque, como eu disse lá no começo, dessa forma é eficaz, né? A criança consegue aprender a publicações, a artigos científicos, a conteúdo aí nas bases de pesquisa científica que, dessa forma, com essa carga horária, seguindo esses protocolos, a gente consegue atingir objetivos específicos aí, eficazes com essas crianças, que uma sessão de psicologia, por exemplo, de 1 hora, ou de sessão de fono de 1 hora, não vai conseguir com essa criança autista, né? Por conta de todo esse atraso global aí que ela tem, principalmente nas áreas que a gente já comentou, precisa de um treino
muito mais intensivo, né? E essa questão da carga horária, como que ela é decidida? Não é um padrão, né? Então, na sua avaliação, com o seu conhecimento, com o nível da criança, com o número de objetivos que você vai querer implementar, você vai decidir de acordo com tudo isso, quantas horas por semana você vai precisar dessa intervenção. Né? É esperado-se que essa criança passe com o analista do comportamento e que ele ensine todos esses objetivos para ela. No Brasil, é muito comum a gente ver intervenções ecléticas. O que seria isso? Então, essa criança ela vai ficar X horas na clínica e ela vai passar por psicólogo, por TO, por fono, por físio, por psicopedagogo, etc. Né? Esse tipo de intervenção tem resultados bons também, mas não tantos satisfatórios quanto se essa criança ficasse às 20 horas ali, por exemplo, com o mesmo profissional capacitado para intervir em todas essas áreas, né, de habilidades motoras, de linguagem, acadêmicas, de autocuidado, que geralmente envolvem aquelas questões de vida diária, né. Mas, como eu disse, as intervenções ecléticas geralmente são divididas. Então, a TO vai pegar essa parte de intervenção de vida diária, a física vai pegar a parte motora, a pedagoga, a psicopedagoga vai pegar a parte de acadêmica, a fono de linguagem, e por aí vai. E os psicólogos pegam essas partes mais de habilidades básicas, de manejo comportamental também, né, que seria mais aquela questão da análise funcional que a gente conversou no começo. Então é mais ou menos esse roteiro grande, né? Eu dei uma pequena pincelada para vocês de como que é a chegada dessa criança na clínica, todas as avaliações que ela passa, quais são as avaliações que o analista do comportamento vai fazer ali, que são os reforçadores, análise funcional, de habilidades, né? Para a gente montar a programação, para a gente começar o ensino dessas habilidades. Uma coisa importante também que eu não falei é a forma de ensino, né? A gente tem duas grandes vertentes aí. O ensino estruturado, que geralmente vai ser ali numa mesa, no setting clínico, na sala da clínica ali, você vai ensinar aqueles objetivos programados para a criança, né, tudo aquilo que ela precisa aprender ali, e também tem a intervenção mais naturalista. O que seria isso? Geralmente as salas de terapeutas que trabalham com essa intervenção têm a mobília da casa em miniatura, então a cama para ela aprender a colocar um lençol, por exemplo, assim, cantigas, coisas mais entre as brincadeiras, de formas não tão específicas ali, tão estruturadas, né? Por exemplo, então vamos lá no refeitório comer o lanche. Então essa criança vai ser ensinada para a criança a comer durante uma refeição. No que já não estruturado seria assim, vamos treinar, pegar no garfo hoje, em sessão. É mais ou menos isso, então, né? O estruturado e o naturalista. O naturalista é sempre sem aqueles objetivos traçadinhos por sessão. Claro, a gente tem uma noção do que a gente vai querer ensinar para a criança, né? Quais são aqueles grandes objetivos, mas a criança fica mais livre no contexto e ela conduz a intervenção. Se ela vai querer brincar de massinha, a gente vai utilizar a massinha para ensinar uma habilidade nova. Se ela quer brincar com as letras, com os lápis, a gente vai ensinar habilidades naquela brincadeira. No ensino mais estruturado, na intervenção mais estruturada, a gente já vai trazer aquilo pronto para a criança e tentar ensinar aquilo para ela bem numerado ali, entendeu?
Então, a gente vai começar, a minha programação, a ensinar uma habilidade acadêmica. Então, a gente já vai trazer os lápis ali, por exemplo, ou o alfabeto móvel, ou o que a gente vai usar de material. Não vai esperar a criança ficar livre pela sala para conduzir a nossa sessão. Geralmente, o naturalista ele é mais utilizado com crianças menores, e o estruturado já com crianças menores também, mas também mais com crianças que já têm as habilidades básicas desenvolvidas ali. E é isso, a gente chegou então 8 horas, eu acho que eu consegui resumir mais. Vou abrir então para as perguntas. Vamos começar então. Tainá, você vai me mandando as perguntas? Ou tem algum lugar que eu possa encontrá-las? Teremos uma participação aqui agora, tá? Eu não consegui achar perguntas, não. Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo Paula. Renan. Tudo certo? Tudo bem? Eu vou, então, aqui lendo já para você as perguntas, tá bom? Tá certo. Toda. Já vi que tem algumas aluninhas aí que a gente já trabalhou junto. Um beijo para todo o pessoal de Conchas, minha terra natal. Então tá bom, eu vou começar aqui pela primeira pergunta. Só um minutinho, gente. O Alexandre Osher, acho que é esse o nome dele, pergunta assim, boa noite, né, sou neuropedagogo, psico, Bom, na verdade, o Alexandre era só cumprimentando. Quem fez a pergunta mesmo foi a Gisele Engler Ribeiro. Ela pergunta assim: quais intervenções que você sugere para aplicar em sala de aula para crianças autistas? Tá. Geralmente, as intervenções que são realizadas em sala de aula são decididas em comum acordo dos terapeutas com a coordenação, com a professora, com quem está trabalhando com aquela criança ali na escola. Então, a gente vai pegar os objetivos que a gente colocou naquele PEI, né, no programa, e ver quais deles a gente pode aplicar na escola. Geralmente, se conseguir aplicar todos, muito que bem, porque pensa, a criança ela vai estar em terapia, treinando todos aqueles comportamentos, e na escola também. Então, tudo que está sendo ensinado na terapia pode ser ensinado na escola. De acordo com a adaptação curricular, né? Então, a gente vai pegar uma criança de 5 anos autista, muitas delas não vão estar prontas para alfabetização. Então, não adianta a gente pegar uma criança que não tem os pré-requisitos para alfabetização e já começar a ensinar as letras ou leitura e escrita. Então, a gente vai pegar o ensino de nomeação, de classificação, de identificação de palavras, de objetos, de alimentos, de tudo isso que faz parte da vida funcional da criança, que está inserido no contexto daquela criança. Então, a gente usa esses objetivos para ensinar na escola, assim como também o manejo comportamental. Então, identificar o que causa aquele certo comportamento na criança
e o que o ambiente está fazendo que está mantendo aquele comportamento na criança. Aí a gente tenta mudar essas consequências. Então, tanto os objetivos comportamentais quanto o ensino de habilidades podem ser implementados na sala de aula também. Vai ajudar muito no aprendizado dessa criança. Precisa reativar o seu microfone. Me ouvem agora, gente? Aí, deu. Isso. Então, vamos lá. Eu vou para a próxima pergunta, tá? Certo. Você tem esses protocolos? Agora sim, a pergunta do Alexandre Osher, tá? Você tem esses protocolos? Pode disponibilizar link? Então, os protocolos, eles fazem parte de teses, geralmente de doutorado, né? Então, você pode encontrar as teses, geralmente trazem os protocolos em anexos. O que eu indico é fazer um treinamento, um curso específico de cada protocolo para você conseguir aplicar eles, né? Se você pega só ali a folha de registro, o protocolo em si, né, você não tem um aprendizado, uma noção do que você vai fazer com ele. Mas você pode encontrar, Alexandre, no Google mesmo, você encontra as teses que te trazem o conteúdo todo, né? Mas eu indico fazer os cursos. E aí, se você se tornar um aluno da FAConnect, provavelmente você vai ter acesso a eles. Renan, me ouve? Sim. Então, tá bom. Eu queria pedir para a professora Tatiane de Bauru, ela tá aqui assistindo, né, a gente, e ela tem pode disponibilizar esse material para o pessoal que tiver interesse. Tati, escreve aqui no chat, por favor, do que se trata, que daí fica mais fácil. Isso. E a Tainá tá me lembrando aqui, gente, por favor, se inscrevam aí no canal e curtam a apresentação do Renan de hoje, por favor, tá? Isso ajuda muito a gente, a faculdade, tá? Obrigada. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Vamos ver aqui. Aí o Alexandre ainda falando, né, que se puder mandar os nomes no chat dos protocolos. Deixa eu ver qual que é a próxima pergunta. Gostaria de saber se esses protocolos também se aplicam aos Asperger, é assim que fala? Asperger, né? Então, quem perguntou foi a Érica Raquel. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a classificação do autismo hoje em dia, então, para responder essa pergunta com mais explicação, né? Antigamente, o autismo ele era dividido em algumas categorias, né? O autismo infantil, o autismo atípico, o Asperger, entre outros aí. Isso no CID-10, né? Naquele livro que é o de classificação internacional das doenças psíquicas e comportamentais, etc. Hoje em dia, a gente está no CID-11 e no DSM-5. E o tipo de classificação de autismo não engloba mais essa subdivisão. Então, hoje em dia, o Asperger, ele é o autismo, né? Vamos colocar assim, o autismo leve de hoje em dia. Então, como ele é autismo leve, você pode aplicar também. Mas todos esses protocolos, eles podem ser aplicados em qualquer tipo de criança que, com autismo ou não, que tenha algum atraso
de desenvolvimento. Então, não é só para crianças autistas, é que geralmente se aplicam a elas. Então, respondendo, pode sim, para o Asperger, para o antigo Asperger, hoje autismo leve. E para qualquer outro tipo de criança com atraso. Tá. Renan, não estamos te ouvindo. Oi? Voltou? Eu não estava te ouvindo, agora voltou. Voltou? Voltou. Você tá me ouvindo, Renan? Eu tô sim, tá normal. Voltou, né? Ah, então tá bom. Eu tenho aqui mais uma pergunta, é Cristiane Vicente, tá? Tem um monte de siglas aqui, eu vou soletrando para você a pergunta dela. Peraí um pouquinho só. Ela pergunta assim, instrumentos A, B, L, L, S, R, V, B, M, A, P, E, inventário, portagem, é assim mesmo que fala? Ah, tá. Então, acho que ela quis citar os protocolos que eu tinha dito, Que você né? tinha dito, O tá. Able, Só para reforçar, né? E o inventário portage. Eu acho que alguém deve ter perguntado para deixar no chat, ela fez esse favor pra gente. Legal. Aí deixa eu ver aqui a próxima. Aí o Alexandre Osher perguntando de novo, onde posso encontrar esses protocolos? Você disse que é no Google, né? Os protocolos geralmente você encontra no Google nas teses de doutorado. Uhum, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você quer o Alexandre, eu já trabalhei no chat, gostaria de ter acesso a protocolos que você falou. Escala de avaliação, Alexandre ainda, tá, Renan? Escala de avaliação para autismo infantil. CARS também é muito bom. É um comentário, né? Eu Então, fiz é todos os importante falar sobre cursos. isso. Tá. A gente conhece muito, assim, quem trabalha na área, o MChat, o CARS e alguns outros tipos de escala de habilidades, né? São escalas que ajudam para fechar o diagnóstico da criança. Então, essas escalas geralmente trazem os comportamentos que são para essas crianças terem e comportamentos que são geralmente para as crianças autistas terem, né? Então, a gente vai pontuar ali de acordo com o que essa criança avaliou para saber se ela tem esses comportamentos autísticos e se ela tem os comportamentos esperados para a idade dela. É uma coisa bem resumida, que geralmente são aplicados pelos pais, você pergunta e os pais respondem, e alguns deles de observação da criança ali, mas são bem básicos, não são para a gente criar as programações e a intervenção ABA, e sim são instrumentos para auxiliar no diagnóstico. Então, seria parte daquela avaliação que eu falei lá no comecinho, da avaliação diagnóstica, não da avaliação de habilidades, que são onde a gente usa esses protocolos que são mais densos, que eu tinha falado. Gente, deu uma travada aqui para mim. Vocês me ouvem agora? Sim, tá, sim. Então tá bom. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Tá. Muito boa aula. Muito obrigada pela explicação. Alexandre Osher ainda fez um comentário aqui. Eu fiz todos os cursos institucionais, gostaria de fazer clínica em neuro. Deixa eu ver aqui. Pessoal, todo mundo elogiando, que está gostando. Muito boa aula. Muito obrigada pela explicação. Ansiosa por iniciar a pós, Cristiane Vicente. Também, viu, Cristiane? A Raquel Medeiros. No âmbito educacional, de acordo com a BNCC, temos atendimento educacional especializado para suplementar nas salas de recursos das escolas? Então, aí é uma questão um pouco que a gente precisa entender o que a gente pode pegar, né, da análise do comportamento e inserir nesse entendimento que essa Raquel, que essa moça, a Raquel faz.
A intervenção ABA, como eu tinha dito, ela exige uma carga horária muito grande. Então, ela não vai conseguir fazer a intervenção ABA na sala de recursos, porque geralmente as crianças vão 1 ou 2 vezes por semana lá, meia hora, 50 minutos, né? Então, o que ela pode pegar? Estratégias da terapia comportamental, né? Alguns recursos para melhorar a prática dela, enquanto psicopedagoga ou neuropsicopedagoga. Geralmente são essas titulações que precisam ter ali, né? Então, o manejo comportamental, porque assim, o protocolo, se a gente for pegar o protocolo de avaliação, para você avaliar uma criança 1 vez por semana com esse protocolo, você vai demorar praticamente 1 semestre para avaliar tudo, a não ser que ela consiga usar várias sessões por semana. Ou então pegar algumas áreas ou habilidades específicas desses protocolos e avaliar ali. Geralmente, né, a sala de recursos pega mais para essa parte acadêmica. Então, o ABLES, ele traz a avaliação completa dos pré-requisitos para a criança ser alfabetizada ali da parte acadêmica. Então, ela pode aplicar essa parte do protocolo específica ali na sala de recursos. Então, a gente tem que ter uma noção, né, grande do que é essa análise do comportamento aplicada, de toda essa ciência, dos recursos, do que a gente pode utilizar ali e o que a gente não consegue utilizar. Mas tem estratégias que ela pode implementar, sim. Um aviso aqui para o pessoal, a Tainá postou aqui um link para quem tiver interesse em fazer o curso de pós-graduação em terapia ABA, já pode acessar o link aqui para fazer a pré-inscrição e nós entraremos em contato com todos os alunos para passar as informações, inclusive com valores promocionais, tá? Então, quem tiver interesse, não perca essa oportunidade, porque o valor vai ser promocional. Tá bom? Já acessa aí o link e faz a inscrição. Agora eu vou descer aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Alexandre Osher, uma linguagem ótima, essa abordagem que vocês estão fazendo. Eu uso a neuro integrativa com intervenções, penas as faculdades não aprofundadas. Aí a Raquel Medeiros. Sou professora de AE e psicopedagoga. Muito obrigada pela explicação, né, que você deu para ela agora. A Cristiane Vicente, seria imprescindível que todos os professores especialistas... Como que seria o ensino com essa forma, que geralmente as professoras marcam muito e acabam tendo muito preconceito com a abordagem por conta dos ratinhos, porque ele começou toda a pesquisa dele, então, dando água e ração e os choquinhos ali nos ratinhos, né? E daí veio outras e outras pesquisas até chegar onde a gente está hoje. Só que por não serem especialistas em análise do comportamento que dão essas matérias, acabam pegando uma parte bem superficial e não entrando, não mostrando como se aplica isso no cotidiano da sala de aula. E por ser difícil, né, o conteúdo bem específico, as professoras acabam assustando um pouco. Quem geralmente tem o interesse são as professoras, que vão para a parte de psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, que vão um pouco para a clínica e têm um contato maior com isso, e aí acabam se introduzindo nesse mundo da análise do comportamento. Geralmente é esse processo. Mas se as professoras de sala de aula tivessem essa paixão pelo ABA e aplicassem em sala de aula, com certeza as crianças estariam bem mais legais. Verdade. Acabou, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, aproveitem e já coloquem aqui que o Renan já responde para todo mundo. Oi? As aulas ao vivo não são.
Ah, tá. Gente, o diretor Júnior lembrou de uma informação importante aqui para passar para vocês. Quem fizer o curso de pós-graduação em terapia ABA, as aulas ao vivo serão com o Renan, tá? Ele será o nosso professor aqui. Nós teremos aulas ao vivo, né? A gente vai passar a agenda para quem tiver interesse. Então, serão aulas pré-agendadas, né? Ao vivo com o Renan, se tiver o interesse, tá bom? Renan, é só isso mesmo, já olhei aqui. Ninguém mais tem dúvidas, gente? A professora Tatiana tá aí ainda para colocar aqui para mim o que ela escreveu no grupo sobre o material que ela tem? Tati, você tá aí? Renan, você tem mais alguma coisa para passar? Não, é isso mesmo. Eu queria agradecer, Paula, as minhas alunas aí da Facom de Contas que participaram, eu vi que tiveram algumas. As minhas colegas de pós também, tem algumas que eu acho que encontrei aqui. E ao pessoal da Clínica Soma. Né, minhas alunas queridas que estão aqui, gente, eu fiz 54 inscrições agora, né, depois que abriram as inscrições, e vocês estão em peso aqui, eu estou super orgulhosa, muito, muito obrigada. Eu amo todas as minhas alunas. Ó, a Eliana Brito está pedindo para te agradecer, Renan, ela adorou sua aula. Quero agradecer muito a Tainá, parabéns. E, gente, desculpa aí um trava-língua, porque tem alguns termos aqui que são muito técnicos. Difíceis de falar, aí dá. São siglas mas em a inglês gente vai. ainda. Oi? São siglas em inglês ainda para ajudar. Ai, né? Jesus amado. Mas deu para entender, né, gente? Deu. Então tá bom. A Josiane Xavier tá falando aqui. Oi, Paula. Oi para todas vocês, minhas queridas. Eu amo todas as minhas alunas. A Cibele Silva, ó. Todo mundo gostou muito. Gente, então acho que estamos encerrando, né? 8h26. Você tem mais alguma coisa para falar? A Tainá tá me ouvindo? Tem alguma coisa para falar, Tainá? Gente, só mais um recadinho aqui antes de encerrar. Eu quero pedir para todos vocês se inscreverem no nosso canal, tá? Eu posso contar que todos vocês, pessoal aí de Conchas, minhas alunas, prometam para mim que vocês vão se inscrever no canal e vão curtir aqui a live do Renan? Por favor, tá? Isso ajuda muito a gente. E o link... Deixa eu ver... Tá. O pessoal que fez a inscrição comigo, que tiver um interesse